Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Ceres FM. Hola audiencia de Ceres, comienza Opposite Extremes. Hoy, Rosana nos trae Egipto, un programa excepcional. Egipto, la gran civilización de nuestro tiempo. Egipto, en una apresentação exclusiva. Ceres. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opostos. Você quer? Ceres FM. Ceres. Último capítulo de la serie Egipto, con la conducción de Hosanna, a quien agradecemos esta tarea de investigación para compartir con la gran audiencia global de Ceres. Ceres. A receita para uma vida saudável, que era quase sempre dada por um membro da casta sacerdotal, significava que um indivíduo se comprometeria a rituais de purificação rigorosos, incluindo banhos, muitas vezes a raspagem da cabeça e pelos do corpo, restrições alimentares contra peixe cru e outros animais considerados impuros para comer. Além de um estilo de vida purificado, não era incomum para os egípcios se submeterem à análise dos sonhos para encontrarem a causa ou a cura para a doença, bem como para pedir a um sacerdote para ajudá-los com a magia. Os ritos mágicos religiosos e ritos de purificação eram entrelaçados no processo de cicatrização, bem como na criação de um estilo de vida adequado. A prática da medicina era bastante avançada no Egito, e os médicos egípcios contavam com uma excelente reputação. Os egípcios pensavam que a maioria das doenças, ao menos aquelas causadas por qualquer acidente óbvio, eram trabalhos de poderes hostis, adversários masculino ou feminino, um espírito ou uma pessoa morta. Por esta razão, os magos, assim como os médicos, eram preocupados com a cura dos males da população. Insetos, especialmente mordidas de escorpião ou picadas de cobra, ambos muito frequentes no Egito, eram tratados pelos magos sem nenhum bálsamo específico, pois há registros de muitas magias e encantos escritos em papiros mágicos dedicados a estas duas ocorrências. Textos médicos da época frequentemente mencionam ocultistas, dentistas e outros especialistas, incluindo médicos veterinários. Documentos detalhados em papiros sobre os médicos e outros profissionais de saúde descrevem a condição encontrada e o tratamento aplicado em todas as áreas da medicina, inclusive ginecologia, cirurgia óssea e problemas oculares. O último muito ocorrente por conta do clima seco e empoeirado do país. Textos sobre anatomia e fisiologia existiam mostrando um grau de conhecimento do funcionamento do corpo humano, sua estrutura,
o trabalho do coração, vasos sanguíneos, inclusive o Tratado do Coração contido no Papiro de Ebers. No entanto, apesar do processo de mumificação familiarizar com o corpo humano, as descrições encontradas nos textos antigos não eram desenvolvidas e muitas vezes eram fantásticas e fantasiosas. Sabiam pouco sobre a existência, por exemplo, dos rins e do transporte dos fluidos do corpo feitos a partir do sangue. Também sabiam pouco sobre lágrimas, urina e esperma. Existem muitas receitas de hoje mostrando o tratamento de muitas doenças e a utilização de uma variedade de substâncias vegetais, animais, minerais, bem como as fezes e a urina de um número de animais como pelicanos e hipopótamos, que estiveram presentes em grande número ao longo do rio Nilo. Mel e leite eram rotineiramente prescritos por médicos para o tratamento do sistema respiratório, garganta e irritações. Os médicos da época sabiam como usar supositórios, molhos de ervas e enemas de óleo de rícino amplamente utilizado. Haviam medicações utilizadas para o trato de bilharziose, um parasita. Traumatismos cranianos eram rotineiramente tratados com sucesso pela trepanação, que é a abertura do crânio para aliviar a pressão, enxaqueca, que eram atribuídos a problemas odontológicos e acidentes envolvendo os olhos. Os dentes eram preenchidos com um tipo de cimento mineral. Doenças gengivais também eram tratadas. O ouro era usado para ligar os dentes soltos à mandíbula e assim o osso era perfurado por vezes para drenar abscessos. Como a doença dos olhos era um grande problema devido à poeira, moscas e falta de higiene, muitas prescrições eram encontradas para a cura do tracoma, endêmica até hoje presente no Egito, a catarata e uma forma de cegueira noturna. Eram tratados com fígado de animais, como até hoje os extratos de fígado também são utilizados. A cirurgia óssea foi particularmente bem desenvolvida, pesquisando as proporções de investigação científica. O papiro de Edwin Smith trata extensivamente sobre hematomas da vértebra, deslocamento da mandíbula, fraturas diversas da clavícula, húmero, costelas, nariz e crânio. Os médicos egípcios reconheciam também quando as doenças não poderiam ser tratadas, aflição para as quais nada pode ser feito. Embora muitos dos tratamentos utilizados tivessem pouco ou nenhum valor do nosso ponto de vista moderno, a medicina egípcia tinha uma bem merecida reputação em todo o mundo antigo, como, por exemplo, Hipócrates e Galen, reconhecendo que parte de sua informação veio da produção egípcia que haviam estudado no templo de Imhotep, em Mênfis. Santuários dos deuses muitas vezes tinham curadores que lhes eram inerentes, permitindo que os médicos e médicos sacerdotes tratassem os peregrinos, realizando curas milagrosas, e a divulgação das curas eram feitas. Os curadores eram Amenhotep, filho de Rapo, Imhotep e Serapis, propagando a fama da ciência médica egípcia. Divisão social. Dominantes.
eram conhecidos como classe do saiote branco, em referência ao vestuário de linho decorado que serviu como uma marca de sua categoria. Nomarcas administravam as províncias imperiais, os nomos. Seus cargos eram hereditários. Vizires controlavam o arrecadamento de impostos, fiscalizavam as construções, as obras públicas, os celeiros reais, participavam do Alto Tribunal de Justiça e chefiavam a polícia e as tropas. Sacerdotes administravam os templos, cultos, festas religiosas, eram conselheiros dos faraós, gozavam de terras, isenção de impostos e prestígio. Escribas cobravam impostos, organizavam as leis e a escrita, determinavam o valor das terras, copiavam poemas, hinos e histórias, escreviam cartas, realizavam censos, calculavam estoques de alimentos, produção agrícola, tamanho de terras aráveis, atividades comerciais, soldados, necessidades do palácio e etc. Havia escola de escribas. Grandes comerciantes dominavam o comércio externo. Dominados. Soldados recebiam produtos por serviços prestados e tomavam espólios de saques. Não atingiam altos postos no exército. Artesãos, pintores, couristas, barbeiros, tecelões, cozinheiros, barqueiros, ceramistas, mercenários, escultores, joalheiros, ferreiros, desenhistas, pedreiros, ourives, carpinteiros e etc. Trabalhavam especialmente para os reis, nobreza e para os templos. Recebiam alimentos e matéria-prima. Pequenos comerciantes vendiam produtos nos mercados das cidades. Camponeses ou felas formavam a maior parte da população e eram agricultores, pecuaristas e pescadores. Mesmo sendo eles os produtores, os produtos agrícolas eram de propriedade direta do Estado, dos templos ou da família nobre que possuía a terra. Os camponeses também eram sujeitos a um imposto sobre o trabalho e eram obrigados a trabalhar na construção de obras públicas e limpeza de canais de água em um sistema de corveia. Também eram obrigados a trabalhar nos transportes e, às vezes, exército. Recebiam parte das colheitas. Escravos, cativos ou condenados da justiça, trabalhavam em atividades domésticas, públicas ou religiosas. Gozavam de direitos civis e aprendiam o Egito. No entanto, atualmente, não existe conclusões acerca de quanto a agricultura foi importante para o Estado egípcio. Em egípcio, escravo significa remo e baco. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Ceres FM. Engenheiros e arquitetos, com seu conhecimento matemático, eram responsáveis pelo planejamento e construção de monumentos, templos e pirâmides do Egito. Acima, haviam sacerdotes e nobres que o faraó nomeava como seus assistentes, os generais e administradores que juntos formavam o governo.
O vizir era o mais próximo conselheiro do faraó. Finalmente, no topo da pirâmide social, havia o faraó. O faraó do Egito não era simplesmente um rei ou um príncipe, mas era considerado um deus na terra. Os demais cidadãos viviam em aldeias apertadas, com ruas estreitas, próximas aos locais de comércio, túmulos ou fazendas. As casas que ocupavam eram construídas em tijolos. Os tijolos eram feitos de barro e palha cortada, moldada e seca ao sol. Estas moradias deterioravam após o tempo, e outras novas eram edificadas à direita, acima do material desintegrado. Apenas prédios que eram feitos para durar para sempre eram construídos em pedra. As casas eram construídas em formato quadrado, com uma abertura no telhado e janelas estreitas. O espaço em frente à casa era usado pelo morador em seu comércio e, eventualmente, para manter animais. A sala de estar era compartilhada pela família. Haviam poucos móveis, salvo camas e pequenos baús para guardar pertences. A cozinha ficava ao fundo de um corredor, onde poderia haver uma adega subterrânea para armazenamento. Não havia água corrente, e, por vezes, um único imóvel servia a uma cidade inteira. Aldeões egípcios passavam a maior parte do seu tempo fora de casa. Muitas vezes, dormiam, cozinhavam e comiam em cima dos telhados de suas casas. Já na aldeia de Deir el-Medina, que abrigava os trabalhadores das tumbas reais de Tebas, não havia uma única rua. Haviam 10 casas em cada lado. As casas desta aldeia tinham 3 grandes quartos, um quintal, uma cozinha, despensa subterrânea e nichos nas paredes para as estátuas de deuses domésticos. Os ricos do povo egípcio possuíam propriedades espaçosas, casas confortáveis, com tetos altos, colunas, janelas gradeadas, piso frio, paredes pintadas, lance de escada conduzindo à cobertura plana. Haviam piscinas e jardins, quartos de servos, poços, celeiro, estábulos e um pequeno santuário para o culto. Os ricos moravam na zona rural ou na periferia da cidade. Os antigos egípcios, mesmo os ricos, tinham uma variedade muito limitada de mobília. Era comum para assentar um banquinho baixo, quadrado, os cantos superiores queimados, com assento de couro ou almofada. Cadeiras eram raras e só os muito ricos possuíam. Pequenas mesas eram feitas de madeira ou vime. Camas eram feitas de esteira colocada em pé em uma estrutura de madeira com sustentação. Lâmpadas eram feitas em simples tigelas de cerâmica contendo azeite e um pavio. Arcas eram usadas para guardar pertences domésticos como roupas, joias e maquiagem. Os egípcios eram muito seguros porque o Vale do Nilo sempre provinha o suficiente
para alimentar o país, mesmo quando a fome estava presente em outras partes vizinhas. Os alimentos e bebidas básicos eram pão e cerveja, feitos a partir das principais culturas de trigo e cevada. Haviam muitos tipos de pão, incluindo doces e bolos. Como não havia açúcar, o mel era usado como adoçante pelos ricos e pobres, utilizado em receitas e sucos de frutas. Eles gostavam de sabores fortes, como alho e cebola. Consideravam serem bons para a saúde. Também comiam ervilhas, feijão, alface, pepino e alho poró. Legumes eram frequentemente servidos com óleo e vinagre. Figos, tâmaras, romãs e uvas eram os frutos que só poderiam ser cultivados em clima quente. Os ricos poderiam ter recursos para fazer o vinho com suas próprias uvas. As pessoas comuns comiam peixes e aves. Em ocasiões especiais, comiam ovelha, cabra ou porco, porque não haviam pastos disponíveis para a cultura da carne, que era cara, e a maioria das pessoas comiam apenas em ocasiões festivas. Os egípcios armazenavam os alimentos em potes e celeiros. Peixe e carne tinham de ser especialmente preparados para armazenagem. Utilizavam métodos para salgar e outros para secar o peixe ao sol, mas este acabava sendo cozido. Nas famílias normais, a comida era feita pela dona de casa, mas nas famílias maiores, haviam empregados para trabalhar na cozinha e um cozinheiro, geralmente um homem para fazer o cozimento dos alimentos. Os egípcios tinham fornos e sabiam como assar, ferver e fritar alimentos. Haviam alguns utensílios de cozinha: pilões, morteiros e peneiras. Os antigos egípcios valorizavam a aparência. A maioria banhava-se no Nilo e usava um sabão pastoso, suabu, feito de gordura e giz. Os homens raspavam todo o corpo para limpeza, e perfumes aromáticos, óleos, pomadas, ocultavam maus odores e mantinham a pele suave. Os óleos eram feitos com gordura vegetal ou animal e eram aromatizados com mirra, incenso ou terebintina. Os egípcios usavam um tipo de sal, bed, para fazer gargarejo. As mulheres da corte passavam por um processo mais completo. Depilavam-se, massageavam rosto e braços com pomada de mirra, usavam um creme verde de malaquita nas pálpebras, desenhavam uma linha de col preto para alongar o olho e colocavam pó de ocre nas bochechas e lábios e untavam a palma das mãos e a sola dos pés com rena. Homens e mulheres das classes altas usavam perucas, joias e cosméticos. Inicialmente, as mulheres tinham o costume de manter os cabelos curtos. No entanto, ao longo dos séculos, adotaram cabelos compridos. Os homens adultos utilizavam cabelos curtos e as crianças e sacerdotes raspavam a cabeça. As mulheres
Vestiam um vestido de linho branco e os homens uma tanga. No entanto, a população trabalhadora habitualmente permanecia nua ou então com apenas um pedaço de tecido enrolado à cintura. As crianças ficavam sem roupas até a maturidade, cerca de 12 anos, e nessa idade os homens eram circuncidados e tinham suas cabeças raspadas. Vizires usavam vestidos, sacerdotes pele de pantera e o faraó tanga costurada com fios de ouro. Mas eram consideradas vestimentas especiais. No geral, havia apenas 2 opções para os pés: nudez ou sandálias. As sandálias podiam ser de junco e papiro amarrados com barbante ou de couro costuradas com linha de papiro. Membros das classes mais elevadas da sociedade costumeiramente adornavam o corpo com joias. No entanto, as joias também eram usadas pela população menos abastada da sociedade, por poderem se tratar de amuletos. Eram de ouro, prata, cobre ou cerâmica, incrustadas com pedras preciosas ou pasta de vidro colorido. Podiam ser diademas, colares, brincos, pulseiras, anéis e cintos. A música e a dança eram entretenimentos populares para aqueles que podiam pagar por eles. Instrumentos antigos incluíam flauta e harpa, enquanto os instrumentos semelhantes a trompetes, oboés e gaitas desenvolveram-se mais tarde e se tornaram populares. No Novo Império, os egípcios tocavam sinos, símbolos, tamborins, tambores e importaram alaúdes e harpas da Ásia. O sistro foi um instrumento musical do tipo chocalho, que era especialmente importante em cerimônias religiosas. Os faraós possuíam uma banda, os inodos, que os acompanhavam em grandes cerimônias religiosas. Em banquetes para o divertimento dos presentes, haviam dançarinos que dançavam em movimentos lentos, mímicos, que contavam lendas dos deuses e os imitavam, e por último, os pigmeus do coração africano que dançavam rápidas e rítmicas danças. Os extraterrestres e o Egito. As teorias de von Däniken, Sitchin e outros baseiam-se principalmente em interpretações discutíveis de mitos antigos. Von Däniken acredita que a Terra tenha sido visitada regularmente por alienígenas
que seriam os deuses mencionados nos mitos e lendas de várias civilizações antigas. Sitchin sustentou uma teoria de que a raça humana Homo sapiens teria sido criada por engenharia genética através da combinação do DNA do Homo erectus com o DNA de uma raça alienígena denominada Anunnaki, habitante do planeta Nibiros. Esta raça teria criado o homem para trabalhar como escravo em mineração de ouro na Terra e, abandonando nosso planeta em seguida, deixam nossa raça para trás. Edgar Cayce sustentava a teoria de que as pirâmides haviam sido construídas pelos habitantes de Atlântida após a sua migração para o Egito por volta de 10.000 anos antes de Cristo, levando com eles crônicas dos 40.000 anos de história da sua civilização. Estas crônicas seriam veladas em uma pirâmide subterrânea que ainda não foi descoberta. Ela estaria perto da Esfinge. Robert Bauval sustenta a teoria de que as 3 pirâmides de Gizé foram construídas de forma a reproduzir a posição relativa das 3 estrelas do chamado Cinturão de Órion, uma constelação que teria importância religiosa para os egípcios. Além disso, a posição das pirâmides em relação ao rio Nilo reproduziria a posição daquelas estrelas em relação à Via Láctea. Bauval também concluiu que houveram mudanças nas posições das estrelas com o passar dos séculos, e esta coincidência com o Cinturão de Órion não existiria à época das construções das pirâmides, mas sim por volta de 10.500 anos antes de Cristo, ou seja, 8.000 anos antes delas terem sido construídas. Uma teoria mais simples para a posição relativa das pirâmides é apresentada por Derek Hitchens, que chama atenção para o fato de que as pirâmides estão perfeitamente alinhadas, se ao invés de considerarmos as suas diagonais, considerarmos os seus cantos. Segundo Hitchens, a localização das pirâmides
estaria, na verdade, relacionada com sua visibilidade a partir do rio Nilo, por onde viajantes chegariam à região. Martin Gardner relaciona as dimensões da pirâmide com distâncias astronômicas que seriam desconhecidas pelos egípcios. Estas distâncias teriam sido inseridas propositalmente no projeto pelos construtores reais das pirâmides. Mas, como Gardner explica, qualquer estrutura complexa como a Grande Pirâmide fornece uma grande quantidade de medidas que, com um pouco de paciência, é sempre possível encontrar estas coincidências. Além disso, as medidas originais da Grande Pirâmide não são conhecidas com exatidão, bem como as unidades de medida usadas pelos egípcios e diferentes pesquisadores apresentam diferentes valores. Os dados científicos aos quais elas são comparadas também fornecem múltiplas oportunidades. Por exemplo, a distância da Terra ao Sol não é constante. Então, podemos usar o menor valor, o maior valor, a média, o valor em uma determinada data simbólica e etc. Outro tipo de coincidência encontrada nas dimensões da Grande Pirâmide refere-se a constantes matemáticas como π e a razão áurea. Mais uma vez, isto não é surpresa. Jim Loy mostra como estas constantes podem ser encontradas em praticamente qualquer pirâmide com uma razoável exatidão. Por exemplo, em uma pirâmide que tenha razão entre a sua altura e a largura da base igual a 0,6, a razão entre sua altura e a diagonal da base será 1/4 da razão áurea, e a razão entre a altura e a largura da base de uma de suas faces triangulares é igual a π4. No caso da Grande Pirâmide, que tem uma razão, altura, largura da base igual a 0,636, o inverso desta razão é igual a π2. Arqueólogo egípcio alega que as pirâmides contêm tecnologia alienígena. O diretor do Departamento de Arqueologia da Universidade de Cairo, Dr. Ala Shahin, em dezembro de 2010, disse a uma plateia que poderia ser verdade a teoria que os alienígenas ajudaram os antigos egípcios a construir as pirâmides de Gizé. Quando indagado pelo Sr. Marek Nowak, um membro da delegação da Polônia, se as pirâmides ainda poderiam conter alguma tecnologia alienígena, ou até mesmo uma nave dentro de suas estruturas, o Dr. Shahin foi muito vago e respondeu: "Eu não posso afirmar ou negar isto, mas há algo dentro das pirâmides que não é deste mundo." As delegações presentes na conferência ficaram chocadas, porém, ele se recusou a fazer maiores comentários ou elaborar as suas declarações. Existe um documentário da década de 90 chamado Os Arquivos de OVNIs Secretos da KGB, e ao final lida com o fato de que os russos já tinham descoberto a tumba de um alienígena humanoide no Egito, ou que algo estaria sob a pirâmide. Este documentário apoia as alegações de Shahin. Na verdade, as escrituras antigas egípcias
muitas vezes relatam a respeito de seres vindos do céu, luzes brilhantes que vinham de aberturas no céu para ensiná-los tecnologia e lhes dar sabedoria. Muitas figuras e símbolos assemelham-se aos OVNIs e alienígenas. Lendas egípcias antigas falam de Tep-Zep, ou o primeiro tempo. Descrevem uma era onde os deuses celestes vieram para a Terra. Supostamente, eles voavam pelo ar em barcos voadores e trouxeram leis e sabedoria para o homem através de uma linhagem real de faraós. Seres.
Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM.